Beleza? Tudo bem? Quem deu esse gritinho bacana aí? Muito bem. Você é meu fã, não? Bom, pessoal, muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado. Parabéns para vocês por terem investido o tempo de estar aqui no Epicentro. Que evento disruptivo, diferente, fantástico. Parabéns para vocês. Palmas para vocês. Como ele falou, eu não vou falar hoje sobre inovação, vou deixar isso para o Murilo, vou deixar isso para o Flávio, para todo mundo que vem depois. Aliás, que elenco fantástico que vocês têm à disposição de vocês. Eu vou falar hoje sobre um tema que fala sobre as experiências que eu tive, as melhores práticas na educação dos meus filhos, da minha galera lá de casa. Então, eu vim hoje falar para vocês desse casal aqui, do seu Braga e da dona Yolanda. Seu Braga, um paraibano que rodou o Brasil todo, foi para o Macapá, depois terminou se instalando em Belém do Pará. Seu Braga, que é um cara empresário, com condições, que fazia prestação de serviço fez vários negócios na vida. Hoje ele tem mais de 85 anos. Mas seu Braga, eu vou contar um pouco da história dele para vocês. E a dona Yolanda, uma guerreira, uma mulher que acompanhou meu pai o tempo todo, por onde ele passou. Uma mulher de fibra, vendedora. Tudo que eu sei na vida sobre vendas, eu vi ela fazendo e procurei seguir um pouco do que ela fazia. Ou seja, eu aprendi com ela. Minha mãe é uma guerreira, eu evito um pouco falar dela porque ela faleceu recentemente. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Imagina um pai que nunca deu nada para os filhos. Imagina um pai que não orienta o filho. Imagina um pai que não dava, apesar de ter muita condição, não dar nada para o filho. Eu posso estar induzindo você a pensar que o seu Braga é um pai ruim. Seu Braga é um cara que não merece respeito por negligenciou de alguma forma a educação do filho. Mas eu quero dizer para você que eu estou apenas induzindo vocês a pensar dessa forma. Nessa perspectiva de que a vida é muito mais difícil do que ela realmente é. E na perspectiva de que os jovens são induzidos, muitas vezes, pelos acontecimentos da vida, a achar isso dos seus pais. Os jovens, muitas vezes, acham que a culpa ou a responsabilidade é só dos pais, de dar a eles, de ter tudo, de fazer tudo, de encaminhar e de abrir os caminhos e as portas e a indicação de muitas vezes dos seus filhos. Bem, pessoal, meu pai, ele não é esse monstro, só que meu pai disse assim: se vira, moleque. O rio é ali. Meu pai não fez isso. Meu pai não pegou na minha mão e não me ajudou a pescar. Não me ensinou a pescar. Simplesmente ele disse assim, se vira, se pesca uma tal de vara, vai lá e faz. Eu tive que aprender sozinho a ter resiliência, paciência. Eu tive que fazer tudo sozinho. E aí depois que não me ensinou a pescar, que eu tive a minha família, que eu tive o primeiro filho, o Theo, foi que eu percebi a importância do que ele tinha acabado de fazer por mim. Só que isso demorou mais de 20 anos. Se eu soubesse. 20 anos magoado com uma situação porque todos os meus amigos tinham tudo e eu não tinha nada. Porque simplesmente eu tinha essa perspectiva de que o erro era dele e não meu. Só que o que ele fez por mim foi a coisa mais importante que o pai poderia ter feito por um filho. Se vira, moleque. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que é impressionante como a gente age, como agimos diante de um eterno repetir. A vida é um repetir. E isso aconteceu exatamente comigo da mesma forma. E eu entendi, depois que eu tive meus primeiros filhos, que a família é a coisa mais importante que a gente pode ter. Apesar de parecer óbvio, muita gente não percebe isso. Então, Fabrício Cabinejá disse isso certa vez: feliz do filho que pode se tornar pai do seu pai. E eu tenho orgulho hoje de me tornar pai do meu pai, eu e meus irmãos. Um banho de mar rejuvenescedor em Maceió, a cidade onde a minha família mora. Meus amigos, entre erros e acertos, fracassos e sucessos, que não foram poucos fracassos, aliás, eu procurei educar meus filhos com base nos princípios do empreendedorismo. Empreender para mim é muito mais do que fazer negócio. Eu procurei educar meus filhos com base mais ou menos do que meu pai fez comigo, mas de uma maneira um pouco mais processual, inteligente e menos traumática. Minha família é o meu orgulho por vários motivos, mas principalmente porque eu tenho um propósito na vida. Como diz Edmur Sayane, você precisa de um propósito, você precisa de uma causa. E eu tenho um propósito, que é preparar meus filhos para o mundo, ao invés de querer mudar o mundo para os meus filhos. O mundo tem que ser, ele é como ele é. E eu quero preparar ele hoje, porque amanhã eles vão cair. E quando eles caírem, eles vão estar preparados para essa queda. E não vão ser pessoas ou adultos mais
despreparados ou adultos que carentes de várias situações. E eles preparados mais cedo, eles vão poder fazer muitas coisas que um adulto muitas vezes não faz. Então, da minha parte, tive a chance de saber o que funciona e o que não funciona muito cedo. A experiência prática, ela é importantíssima no processo. Eu sou um pai, eu sou mentor. Se você quer ser um bom pai, você precisa ser mentor. Mostrar as barreiras, as dificuldades, mostrar, por exemplo, aconselhar e não indicar, dizer vai por aqui ou vai por ali, como muitos pais querem fazer com seus filhos. O que você, o pai, precisa fazer é perguntar. Mas por que não isso? E por que não aquilo? Muitas vezes eu boto uma barreira de um lado, uma barreira de outro, eu chamo isso de um range, e eu deixo eles livremente circularem ou andarem dentro desse range, para poder eles quebrarem a cara, cair, levantar, e muitas vezes caem de verdade. E aí, claro, as pessoas me perguntavam o tempo todo, poxa, como é que você tem 3 filhos empreendedores, como é que você conseguiu, e como desperta o empreendedorismo nessa molecada? Bem, simples, empreendedorismo é sobre vontade, valores, controle, organização, caminhos, não é só, é comportamento, não é só você montar um negócio, existe todo um processo que você pode criar dentro de casa. E muita gente se confunde, acha que empreendedorismo é negócio, e não se trata disso. Não se trata só disso, obviamente, é muito mais do que isso. O empreendedor pode ser um empreendedor funcional, 6 horas da noite ele vai para casa, não esquece a empresa, vive aquilo, respira aquilo. Vocês estão vendo tantos colaboradores aqui que respiram o evento. É esse espírito que a gente procura, que eu tenho em casa, que a gente procura. Mas uma coisa óbvia que realmente importa é que as pessoas inteligentes estão ávidas por conhecimento. Vocês estão ávidos por conhecimento. As outras acham que sabe tudo. As outras pessoas, e eu convivo com isso, e eu posso dizer isso de muita propriedade, porque eu era um cara que me achava o cara. Eu me achava o cara. E aí quando a vida me tirou o tapete, eu identifiquei que eu não era ninguém. Então eu passei a ser um cara ávido por conhecimento, por aprendizado, e me tornei um eterno aprendiz, porque aquele que pensa que sabe tudo, não sabe de nada. De verdade. Quantas vezes a gente encontra um cara que ganha alguma coisa na vida, começa a ficar nariz empinado, mal fala com você, esquece as origens, não é mais grato. E a humildade é muito importante no todo o processo da sua carreira, da sua vida, da sua empresa. A gente precisa, e aí o empreendedorismo ajuda nisso, nessa mentalidade em relação aos desafios. Você tem que enfrentar os desafios com uma mentalidade positiva. A história do fazer do limão uma limonada, ela é verdade. Não dá para você ficar só pensando no problema. Você tem que descobrir, identificar como sair dos problemas. E o empreendedor com essa mentalidade, ele faz isso. De que forma eu resolvo aquele problema? Tenho várias histórias para contar para vocês sobre problemas que meus filhos resolveram, mas basicamente o que eu vim dizer para vocês é que a vida é sobre aprender, ganhar e servir. Esse é o processo e o ciclo natural nesta ordem. E o tempo todo você está ensinando, o tempo todo você está compartilhando aquilo que a vida te ensinou. A vida, a faculdade, seja lá o que for. Então, por isso, exatamente por isso, eu aceitei vir no Epicentro, porque esses valores estão aqui. Reciprocidade, colaboração, compartilhamento. Vocês estão fazendo isso desde de manhã, desde ontem, e vão fazer até amanhã. E isso realmente é o que importa. E são os valores que têm valor. E são valores que muitas empresas, essas empresas inovadoras, inspiradoras, têm isso como base. Não é só missão, não é só visão, não é só isso. É muito mais do que isso. São valores diferentes hoje em dia. E claro, os pais me perguntam, eu posso transformar meu filho em empreendedor? O empreendedorismo nasce ou ele pode ser criado? Claro que sim. Claro que você pode criar um ambiente empreendedor na sua casa, fazer com que seus filhos, seu irmão, seus primos possam efetivamente mudar o mapa mental e começar a trabalhar problemas em relação às soluções dos problemas. E aí, meus amigos, nós precisamos revolucionar a educação brasileira para nos ajudar nesse processo. Não dá mais para exigir para o Davizinho, meu filho do meio, que fez 15 anos, exigir só o decoreba. Nós temos que inserir, a gente está no caminho, se Deus quiser a gente vai conseguir, já colocamos o empreendedorismo na educação básica, já passou esse processo, a gente vai conseguir muito mais dessa reinvenção, por conta dos jovens do futuro, dos jovens do presente, e que serão homens do futuro. Bom, meus filhos, claro, meu maior empreendimento, eu tenho várias startups, converso com centenas de empreendedores todos os dias, toda semana eu recebo 30, 20, 40 projetos no meu e-mail, de empreendedores com seus sonhos, com seus projetos. Só que o meu maior projeto de vida meu maior empreendimento são meus filhos. A Maria
agora com 12 anos, é uma cozinheira de mão cheia, uma doceira de mão cheia, faz churros, brigadeiro, faz encomenda e ganha o dinheirinho dela fazendo encomenda pelo WhatsApp. A Maria, a televisão do quarto dela foi ela que comprou, não foi eu que dei. Aliás, eu nunca dei mesada para meus filhos, como meu pai fez, eu também fiz. Só que eu fiz um pouco diferente. O meu mais velho, o Theo, eu tinha uma empresa de ingresso, o Theo montou a dele. Ele disse, eu não quero trabalhar na sua empresa, eu não quero a sua empresa, eu quero uma. E virou meu concorrente. Theo tem 3 negócios, tem uma agência de DJ, tem, enfim, produtor de eventos, 17 anos hoje, esse rapaz aí. O Davi, esse danado do meio, tem uma startup de lista de material escolar chamada Listite. Ele já fez um TED, eu nunca fiz um TED. Bom, e a educação empreendedora na minha casa, como foi que ela construiu? Baseado nessas coisas básicas, como mesada. Eu participo os meus filhos nas discussões, desde quando a gente teve que fazer um downgrade familiar, financeiro, eu chamei todo mundo, essa situação é essa aqui, fala abertamente sobre os problemas e encontramos juntos as soluções. A gente discute para onde a gente viaja uma vez por ano, todo mundo junto, porque eu acordo cada dia num lugar do Brasil diferente e eu preciso ter eles envolvidos no meu propósito de trabalho, de vida. E eu tenho isso. A gente convive o tempo todo e falamos sobre empreendedorismo o tempo todo. Discutimos as coisas. E aí meus amigos, meus colegas trabalham muito nessa palavra, na herança. Muitos filhos e vários amigos meus trabalham em função disso. A herança, pessoal, tem que ser suficiente para não deixar o filho acomodado. Eu tenho aquilo garantido, eu não preciso lutar, eu não preciso trabalhar. A herança, assim como a mesada, deixa aquela sensação do fixo garantido. E nós não temos isso, a vida não faz isso com você. Até que se você for funcionário público empregado, você não tem essa segurança que você acha que tem. Então, o que a gente precisa fazer, e o que eu fiz, foi ensinar valores, como o mais importante é ser do que ter, por exemplo, ou dar para receber, mesmo diante de qualquer dificuldade. E tem um vídeo curto que eu vou passar para vocês, que fala exatamente sobre isso. Pai, por que a gente não tem isso? Simples, meu filho, nós precisamos fazer alguma coisa para poder encontrar o caminho. Vou mostrar para vocês. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. É isso, é essa forma que a gente trata o dinheiro lá em casa. A gente poupa para ter mais. E aí, eu agradeço todos os nãos que a vida me deu, e não foram poucos. E eu ensino eles a receber não. Davi mesmo não passou no Criança Esperança, não. Davi fez o Shark Tank agora, um programa. Ele, sem eu saber, foi lá, se inscreveu, eu não sabia. Eu só fiz assinar para o juizado, e ele foi lá e recebeu um não. A vida dá um monte, está dando vários nãos para ele, e eu não facilito nada, eu não invisto no meu filho, apesar de ser investidor anjo. Mas por que você faz isso? Você é ruim? Você deveria dar. Davizinho liga para os amigos, para os investidores, todos ligam. Quem sabe, tem várias pessoas aqui que conversam com o Davi o tempo todo. E eu digo, não faça, não dê. Porque ele tem que aprender sozinho. Não é fácil para o empreendedor que está aqui com a sua startup, aqui fora, receber investimento. Por que vai ser fácil para ele? Porque eu tenho que facilitar. Ele tem que saber fazer tudo sozinho. Bom, e aí nasceu o livro Educando Filhos para Empreender, que são lições, não são histórias. Você não vai ter história de vida do João Kepler dentro do livro. Você vai ter lições aprendidas. E essas lições que eu procuro passar. E quando eu fiz esse livro pensando nos pais, nos tios, nos avós, nos educadores. Só que, para minha surpresa, vários e vários empreendedores têm esse livro e estão adorando. Principalmente quando eu vi essa imagem, que eu fiquei encantado. Uma empreendedora social chamada Mandinha comprou o livro e deu para as meninas do projeto social dela, futuras empreendedoras. É nessa hora que você diz, pô, valeu a pena. É nessa hora que você diz, puxa, que bom, meu Deus. Bom, esse livro tem várias inovações. Uma delas são vídeos, um QR Code para você poder, no contexto daquilo que está escrito, você tem um QR Code. São 200 páginas, 21 capítulos, de muita emoção, de muito aprendizado. O prefácio é do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é famoso. Não foi por isso que eu pedi o prefácio para o Gustavo. Podia ter pedido para várias pessoas famosas. Por que eu pedi? Porque o Gustavo, ele é contra a mesada. Olha, o Gustavo é a favor da mesada. Eu sou contra. Pedi um cara que tivesse
credibilidade, autoridade nesse assunto, para falar o que eu estou falando, diferente do que eu estou falando. Só que, para minha surpresa, o Gustavo disse, eu nunca pensei por essa perspectiva. Eu também concordo parcialmente com o João, apesar de ter um livro sobre isso. Como eu disse, eu não sou especialista, eu sou pai, não sou educador, não quero tirar o lugar de nenhum professor, muito pelo contrário. Eu sou mentor, eu sou pai, sofredor, que vibro com as alegrias dos meus filhos, sofro junto e quero crescer junto com eles. Porque eu quero os meus filhos empreendedores, meus amigos. Por quê? Simples. Por conta dessa mentalidade, desse espírito que a gente está vivendo, que isso é que pode fazer o mundo melhor. É por conta de um estilo de vida diferente, é por incentivar a criatividade, a inovação, por responsabilidade, por paixão, por desafios, pelo dinheiro, por saber controlar o seu dinheiro, ganhar o seu próprio sustento, para entender o que é garantia, ter e não ter, enfrentar a vida como ela é, deixar um legado, ter independência, enfim, o propósito. Você pode fazer do seu filho empreendedor? Sim, você pode fazer. Tem várias dicas no livro que eu deixo. E principalmente essa. A gente acha que matar um leão é fácil. Matar um leão por dia é fácil. O difícil, pessoal, não é matar um leão por dia. O difícil é desviar das antas que passam no nosso caminho. E não são poucas antas, são muitas antas nas nossas vidas. A maior herança que os pais podem deixar para os filhos é a educação. A preparação para que eles possam enfrentar o mundo, principalmente quando você já não estiver mais neste mundo. Esse é um coach incrível que está no livro que eu quero deixar para vocês. Mas só a prática é capaz de te ensinar como tudo funciona. Você pode ler o livro inteiro, se você não praticar tudo que está ali, você não vai conseguir fazer. As únicas barreiras que existem entre aquilo que você tem que fazer e o que você faz hoje são só duas coisas que eu aprendi com muito tempo depois. Eu deveria ter sabido isso muito tempo atrás, e aí não sabia, e finalmente eu só descobri depois, que essas são as minhas atitudes e as minhas desculpas. Essa história de responsabilizar os outros, eu só fui aprender depois, que a culpa é minha. Se existe uma culpa, sabe aquela história, se tem a culpa eu boto em quem eu quiser, está errado isso. A culpa é sua e não do mundo, a responsabilidade é toda sua, e a gente tem sucesso e diz que porque o sócio fez aquilo, porque não sei quem fez aquilo. Não, foi você. A partir da primeira escolha, foi você que fez. E aí, a atitude de vocês de vir até Campo do Jordão para ficar aqui, essa é uma atitude que merece muito aplauso. E a gente, quem conhece a minha vida, sabe que cada dia eu estou num lugar diferente, e eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, que meus filhos hoje estão se preparando, já estão se preparando para o mercado, seja de trabalho, seja mercado como um todo, e já são empreendedores. E na vida, eles já estão protagonistas do próprio destino deles. Meus amigos, a melhor forma de educar é por exemplo. E eu deixo aqui meus exemplos, minhas lições de vida, minhas lições de trabalho, minhas lições de negócio, aprendizados, humildade, tudo isso para vocês. Se for útil, eu já ganhei a minha vida. Muito obrigado.